E eu quero falar um pouco sobre amigo. Eu quero falar sobre os amigos. Alguém aqui não tem amigo? Levanta a mão. Não? Todo mundo tem amigo, né? Mas tem alguns que têm muitos amigos, não é? E tem outros que têm poucos amigos. Tem alguns que têm amigos, mas faz tempo que não vê, faz tempo que não visita. Tem alguns que têm amigos que não enchem uma mão. Tem muitos conhecidos, mas amigo não enche uma mão. Porque o amigo, ele é uma pessoa bem próxima. E o texto, que eu até inclusive compartilhei, é sobre esse aqui, Provérbios 18, capítulo 18, verso 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Tem gente aqui hoje que talvez faz tempo que não senta para conversar, compartilhar e falar algo com o seu irmão ou a sua irmã. Mas com um amigo é praticamente, às vezes, todo santo dia, né? Às vezes esse amigo pode ser um colega de trabalho, às vezes pode ser um vizinho, às vezes pode ser alguém, um amigo de infância, às vezes pode ser um amigo da igreja, às vezes é uma pessoa que está ali, que tem afinidade, que te conhece um pouco a tua história, que você confia, literalmente amigo precisa confiar, sim ou não? Precisa confiar, né? Então, tem amigos que eles são muito mais chegados, muito mais próximos, que talvez a gente compartilha coisas que talvez nunca compartilhou, nem com um irmão de sangue nosso. Eu tenho pessoas assim. Eu tenho pessoas na minha vida hoje que eu considero pessoas tão chegadas, que eu posso literalmente abrir o coração e falar. Porque eu sei que esse amigo vai me entender. E que talvez um irmão meu de sangue talvez não me entenderia. E isso acontece. É por mal? Não. Mas é muitas vezes pela convivência, pela situação, pelo momento de vida, né? Pelo o nível, às vezes, até mesmo que você chegou. Porque às vezes, dentro da mesma família, tem pessoas que crescem bastante. E outras nem tanto, né? E aí tem certos assuntos que você não consegue, às vezes, dialogar com um familiar seu. Porque talvez não consegue entender aquilo que você está falando, ou o momento que você está vivendo. E já outras pessoas que talvez estão, nesse mesmo degrau que você já está subindo, vai ser mais fácil você conversar, compartilhar e falar de coisas ou experiências que você está vivendo. Por isso que a Bíblia, ela afirma, e isso é um fato na nossa vida, que há pessoas que às vezes são mais chegadas do que irmãos. Assim como também, na primeira parte do texto, diz que o homem que tem muitos amigos, às vezes sai, porque fala demais, né? É muita gente. E aí, a gente acaba, às vezes, até metendo os pés pelas mãos, né? Porque acaba, às vezes, compartilhando muita coisa com pessoas que talvez não estão tão alinhadas, né? Com você. Um outro texto lá de Provérbios 17, 17, olha o que fala sobre amigo também. A Valentina está hoje participando do culto, né? Tá tudo bem, Valentina? Amém. Provérbios 17, 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia ele se faz um irmão. Olha como a Bíblia, ela realmente expressa aquilo que de fato acontece nas nossas vidas, né? Um amigo de verdade, ele ama o seu amigo. Um amigo de verdade, ele se doa pelo seu amigo, seja no dia triste, ou seja também no dia da alegria. E ele diz que na angústia, no dia que você está angustiado, no dia que você está passando por uma fase difícil, ele é muito mais do que um amigo. Ele se faz um irmão teu, porque ele está do lado, porque ele abraça a causa junto contigo, ele dobra o joelho junto contigo,
né? Ele investe em você, ele abre mão de coisas pessoais por causa desse amigo, para vocês verem como a amizade é algo precioso, a amizade é algo maravilhoso. Ter bons amigos, ter amigos confiáveis é algo primordial para a nossa vida. E nós precisamos realmente de amigos, porque Deus criou o homem como um ser sociável. Não é à toa que todo mundo que está aqui tem celular, tem uma rede social aí, não é? Só que hoje a gente às vezes está muito mais virtual nas amizades do que presencial, não é? A gente às vezes está muito mais virtual, muito mais nos likes, muito mais no compartilhamento, mais do que de compartilhar um vídeo engraçado, mas não de compartilhar vivências, experiências, dores, alegrias, trocar ideia, criar coisas novas, vivenciar experiências. Eu estava contando esses dias, acho que foi na escola na jornada do crescimento, estava contando para os irmãos que quando eu congregava na sede, isso alguns anos atrás, na época ali mais da juventude, né? Não vou falar quando foi para vocês não fazer conta aí e saber a minha idade, né? Apesar que a maioria já sabe, né? Mas enfim, quando nós congregávamos ali, naquela época a gente era jovem, não era casado, ainda era solteiro, eu morava em Novo Hamburgo, continuo morando em Novo Hamburgo, né? Mas eu morava lá na Santo Afonso, ali na Vila Crefe, bairro bom, né? Sabe por que vocês riram? Bom, era bom, tá? E morava ali. E a igreja, para quem conhece, sabe, fica no bairro São Jorge, é um pouquinho longe, né? Para ir para a igreja, na época, eu precisava pegar 2 ônibus. Então eu pegava o famoso Vila Crefe, eu ia até o Paradão, e do Paradão pegava um outro ônibus para ir lá na São Jorge. Ok, tudo certo, até aí tranquilo, né? E aí a gente ia no culto de jovens sábado de noite. Quando o culto terminava, e terminava à tarde, geralmente, meia-noite, fecha as portas, o jovem vai para casa. Tem ônibus para voltar? Não tem. Bom, tem táxi, né? Porque naquela época não tinha Uber, certo? Mas tem dinheiro para Uber, jovem? Não tem. O que faz? Canelódromo, já? Caminha. Dá, em média, eu creio, uns 8 quilômetros. A gente ia até o centro para tentar pegar o último Vila Marte, que não era nem o Vila Crefe, era Vila Marte, né? E a gente ia até o centro, chegava lá, o que acontecia? Perdi. E aí, eu e os amigos, caminhando para casa, meia-noite, tranquilo, né? Mas a gente fazia feliz. A gente cansava, claro que cansava, né? Quem vai caminhar 8 quilômetros não vai cansar, né? Podre no outro dia, né? Mas enfim, a gente caminhava e a gente fazia isso todo sábado. Não caminhava 8 todo sábado, né? Porque quando tu perdia num sábado, o outro tu não queria perder, né? Então tu saía um pouquinho mais cedo para não perder o ônibus. Mas caminhava geralmente da igreja até o centro. E aí pegava o Vila Marte para ir para o bairro. Assim a gente fez muitas e muitas vezes. E a gente fazia com os amigos que estavam junto, com os amigos que a gente compartilhava, com os amigos que estavam conosco. E a gente estava feliz, a gente estava alegre, a gente estava ali compartilhando coisas boas. E quando a gente tem as amizades certas, até nessas coisas loucas, eles embarcam com a gente. Até caminhar 8 quilômetros com a gente, eles vão. Por quê? Porque é algo bom. Porque é algo bom. E aí tu sabe quem realmente pode estar do teu lado, quem realmente tu pode confiar, quem realmente tu pode, confiar a tua retaguarda, o teu coração. Porque hoje, queridos, é bem desafiador hoje você confiar algo do seu coração. É bem desafiador, às vezes, tu confiar algo
que tu sonha alguém. É bem desafiador. Porque hoje, infelizmente, a gente vive hoje em uma sociedade que as pessoas pensam muito mais no ter e no aparecer do que ser. Eu quero aparecer, aí não importa o que eu faço. Eu quero ter, aí não importa o que eu faço. Mas ser alguém confiável, ser alguém honesto, ser alguém verdadeiro, ser alguém que pode realmente, né, estender a mão quando alguém precisa, hoje está difícil. Mas nós não somos desses, né? Amém? Nós somos os que são confiáveis. Amém? Nós somos aqueles que são verdadeiros, né? Por isso que você convidou hoje, por isso que você trouxe hoje pessoas aqui, porque você também ama o seu amigo e você quer que ele vá bem na vida. Vá bem. E é por isso que nós queremos apresentar aos nossos amigos, porque isso é tão bom. Olha o que diz lá em Provérbios capítulo 15, verso 30. O olhar de amigo alegra ao coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Como eu gosto disso. O olhar de amigo alegra o coração. Mas eu vou dizer uma coisa para você, ó. Às vezes o olhar do amigo pode parecer ruim no primeiro momento, mas é para alegrar o teu coração. Sabe por quê? Porque o olhar do verdadeiro amigo vai te falar o que tu às vezes não quer ouvir. O olhar do verdadeiro amigo vai te mostrar o que tu não está vendo. Mas é para quê? Para que você alegre o seu coração. Porque boas novas, notícias boas, mesmo que pareçam ruins, elas fortalecem os teus ossos. Elas te dão estabilidade. Pensa você com osso frouxo. Se mantém de pé? Não, né? Agora, um osso firme te dá estrutura, força e faz você ir longe. Por quê? Porque um amigo que tem um olhar de cuidado para você, ele fala aquilo que você precisa ouvir. Ele fala aquilo que você muitas vezes não está enxergando e ele te traz a real. Ele te traz a verdade. Ele torna claro coisas que eu chamo, que todo ser humano tem, ponto cego. Todo mundo tem um ponto cego. Ou você consegue olhar como é que está seu cabelo aqui atrás? Só os que têm cabelo, tá? Tô brincando. Você não consegue olhar o que está atrás de você. Mas o teu amigo enxerga. O teu amigo vê. O teu amigo percebe. E se ele é teu amigo, o olhar dele contigo vai te dar a real. Vai te falar a verdade. Mesmo que doa. Mesmo que você não goste. Mesmo que talvez você ache inapropriado. Mas é para o teu bem. É para o teu crescimento, é para que você melhore na sua vida. E ninguém gosta, às vezes, de levar uma chinelada, né? Ninguém gosta. Mas, se vem do nosso amigo, a gente sabe que é verdadeiro. A gente sabe que é bom. A gente sabe que é para o nosso bem. Eu costumo falar muito isso aqui para a igreja e para os irmãos, né? Às vezes uns não gostam. Que é aquele dia que eu estou um pouco mais, né, com o tom diferente, né? Eu digo assim, eu falo algumas verdades. E faz parte do pastoreio. O pastor é para isso, não é? Esses dias eu mostrei meu cajado novo para vocês, não mostrei? Faz parte do pastor falar coisas que às vezes a gente não quer ouvir. Mas é para o mal? Não. É para que a ovelha tenha um pasto bom, para que a ovelha ela possa viver bem, para que a ovelha ela não se perca no seu caminho, para que a ovelha ela cresça com os seus ossos fortes, para que a ovelha tenha lã para o dia do inverno, para que a ovelha ela tenha saúde. E por isso que às vezes
uma palavra que às vezes pode ser dura aos nossos ouvidos e para o nosso coração, não é para o mal, mas é para a salvação, é para o bem, é para que haja ajuste e crescimento. E por que às vezes parece dura a palavra de um amigo ou a palavra do pastor? Por quê? Porque a maneira que a nossa cultura, a maneira como fomos criados, a maneira como nós percebemos às vezes o mundo, as coisas, ela não está tão clara assim em relação ao que a palavra diz. Eu já falei aqui, acho que foi no último culto, eu venho de família católica, e toda a minha família foi católica, e muitos ainda são. Então, tanto o lado de pai, quanto o lado de mãe. E está tudo certo. Um dia eu, adolescente ali, querendo virar jovem, me deparei com o evangelho, com a palavra. Eu fiz crisma, eu fiz comunhão, tudo aquele processo. Eu até queria ser coroinha. Queria ser. Mas não sei por que não deu. Algumas coisas não deram certo na minha vida. Eu queria ser soldado. Não deu certo. Me dispensaram todo mundo. Não prestei para soldado. Né? Não deu. Algumas coisas não deram. Coisas que eu queria não aconteceram na minha vida. Está tudo certo. Né? Aí virei pastor. Não deu coroinha, virei pastor. Mas, quando eu me deparei com o evangelho, um dia um amigo meu falou para mim a respeito de Jesus. Eu disse assim, mas é interessante. E eu vi que ele tinha mudado comportamentos, atitudes. E aí um dia ele me convidou para ir na igreja dele. E eu fui. Quando eu cheguei lá na igreja, e era um culto de jovens, quando eu chego lá, eu vejo o meu amigo com o microfone na mão. Na frente de vários jovens, dezenas de jovens. Eu olhei assim, o que ele está fazendo? Mas eu conheço, e conhecia. A gente tinha jogado futebol junto, a gente tinha estudado na mesma escola junto 3 anos. Eu conhecia bem a peça. Só que por um tempo, ele tinha ido morar em Minas Gerais. Belo Horizonte, foi jogar futebol lá. Eu já tentei ser atleta, né? Mas não deu, Jeff, não rolou. As drogas me impediram, as drogas das pernas. Sempre dava problema nas pernas, não dava jeito. A bola era muito redonda. E quando eu me deparei vendo aquele meu amigo lá, tinha voltado de Belo Horizonte, ele estava diferente. Comportamento diferente, linguagem diferente, atitude diferente. Nós era jovem, né? Então ele era meio mulherengo. E não era mais. Eu digo, o que deu? Sabe como é guri, né? Cheguei lá, vejo o cara com o microfone na mão, falando umas coisas bonitas, falando de Jesus, atitude diferente. Eu disse assim, que legal. Que legal. E sabe o que me veio na cabeça aquele dia, gente? Eu quero fazer o que ele está fazendo. Porque ele virou naquele dia um espelho para mim. Um exemplo para mim. E aí o que eu comecei a fazer? Imitar. Porque ele era melhor já do que eu. Em muitos aspectos. E que eu comecei a admirar a postura e o jeito dele de ser. Eu tenho certeza que você tem amigos e amigas que você olha para elas assim, nossa, pai, eu também queria. Eu queria ter esse controle. Né? Ai, como eu queria, né, não falar tanto assim que nem ela. O Senhor revela. Como eu queria falar bem como aquele lá. Né? Olha, como eu queria até me vestir bem como aquele irmão ali. Enfim, gente, cada um vai olhar para um ponto que acha interessante. E está tudo certo. Mas entende que a gente precisa de pessoas para se tornar melhor?
A gente precisa de boas referências, bons amigos para nos tornarmos melhor? Nós precisamos. E é isso que o Senhor, Deus, Ele tem preparado para cada um de nós. Quer ver? Deixa eu achar um texto aqui. Eu anotei muito texto aqui, não dá para ler todos, mas eu quero ler aqui então de João 15. 15 a partir do verso 12. O meu mandamento é este. Quem está falando isso? Jesus Cristo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Até o 17. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu é que vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Esse é o mandamento, o grande mandamento de Jesus para cada um de nós. Quando Jesus se deixou ser levado para aquela cruz e deu a sua vida, derramou até a última gota do seu sangue, Ele fez isso por nós. E Ele diz assim: agora não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de meus amigos, porque o amigo, ele compartilha daquilo que tem. Jesus, ele tornou conhecido a vontade de Deus para cada um de nós, através da sua própria vida, através do seu sangue. A vida que ele deu, que ele entregou na cruz, foi para que nós pudéssemos ter uma vida com ele, uma vida de paz, uma vida com convicções de esperança, uma vida com fé e uma vida principalmente com amor. Todos nós gostamos de ser amados, mas o Senhor também nos chama para amar os outros. Todos nós queremos nos sentir importantes, valorizados, prestigiados, mas o Senhor também deseja que nós façamos o mesmo pelos outros. Por isso que ele diz ali, no verso 16, 4:16, não foi vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi cada um de vocês como amigo, como filho de Deus, e também dei a vocês um desígnio, um propósito, para que vocês vão e deem fruto. E alguns hoje aqui já trouxeram frutos, trouxeram seus amigos, manifestando esse amor, esse desígnio. E eu não falo isso, né, por causa daqueles que hoje talvez não trouxeram amigos, porque como foi dito antes, às vezes as coisas não são como a gente quer, ou não é o tempo certo. Eclesiastes capítulo 3 fala que existe um tempo determinado para cada coisa, mas também talvez a gente ainda precisa desenvolver algumas áreas da nossa vida, para talvez até mesmo se tornar a referência para aqueles nossos amigos. Não é verdade? E ele diz, para que esse fruto então, ele permaneça, ele continue, ele também frutifique. E aí, querido, tudo que você pedir a Deus, no nome de Jesus, Ele vai conceder, Ele vai abençoar, portas Deus vai abrir para que coisas aconteçam sobre a nossa vida. E Deus, ele tem um cuidado especial para com seus filhos, e como Jesus também disse, para com os seus amigos. Deus, ele tem um cuidado especial para com todos aqueles que amam o Senhor e fazem
a sua vontade. Ele fala antes ali, os meus amigos são aqueles que fazem aquilo que eu mando. Você quer ser amigo de Jesus? Então obedeça. Então faça. Então siga o caminho dele. Jesus disse: eu sou o único caminho, a única verdade e a vida verdadeira está em Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ao nome que está sobre todo nome, ao nome que foi dado todo o poder e toda a autoridade. Se tem algo na sua vida hoje que está travada, se tem algo hoje na sua vida que hoje não acontece, parece que está bloqueada, parece que as coisas, parece que tu vai e trava e volta de novo. Sabe que é porque talvez Jesus Cristo não tem sido o verdadeiro Senhor da tua vida? Sabe que talvez porque Jesus Cristo tem falado e você não tem dado ouvidos e obedecido? E às vezes são coisas bem simples, quer ver? São coisas bem simples. Às vezes Deus, ele fala uma coisinha aqui no teu ouvido. E diz assim para você: ô fulano, fala tal coisa. E você: ai, mas eu tenho vergonha. Ai, eu não vou falar. Deus me falou uma coisa antes aqui em cima no altar, aqui quando nós estávamos orando aqui, para falar para uma pessoa. Eu ainda não falei, mas eu já disse para o Senhor: quando terminar o culto eu vou falar. Fica tranquilo, Deus. Eu vou falar. Ah, tu achou que ia para ti, né? Não. Eu ligo depois, eu ligo. Eu tenho que falar. Mas assim, tantas coisinhas às vezes, Deus tão simples. Deus fala, assim, tu está no trabalho, talvez uma pessoa ali, tu vê a pessoa triste, você passa assim, viu ela triste, assim, pergunta para ela que ela está triste. E você não pergunta. São coisas simples, às vezes, que Deus nos pede, querido. E que Deus vai ver assim: será que ele é meu amigo ou não? Às vezes assim, ora, dobra o teu joelho e ora. Ah, eu não tenho vergonha de dobrar o joelho. O que vão pensar? Mas se Deus disse, é porque tem um fundamento. Eu pergunto para você: quem é pai e mãe? Levanta a mão. Ah, lá vai o pastor falar de filho de novo. Não, mas é bem simples que eu vou dizer assim. Quando você pede algo para o seu filho, não tem um propósito pelo qual você quer que ele faça algo? Às vezes é para cumprir uma tarefa, para melhorar alguma coisa, e às vezes é porque você quer que ele aprenda alguma coisa com o que ele vai fazer. Sim ou não? Sim. E é o que Deus faz conosco. Tudo que Deus pede para nós fazermos é motivo de preparação. Primeiro, para essa terra, e segundo, para o céu. Porque Deus não quer qualquer filho no céu. Deus quer aqueles que o obedecem e que fazem a vontade do Senhor, porque Ele nos chama de amigos. Amigo ouve, amigo escuta, amigo caminha junto, amigo está do lado, amigo está sempre junto, porque há amigos mais chegados do que irmãos. Olha como Deus é bom, cuidando de nós em todo o tempo. E há coisas que o Senhor Jesus, Ele pede para os seus amigos. Há coisas que Jesus, Ele pede para aqueles que são amigos dEle. E Ele diz: se quer ser meu amigo, então faz aquilo que eu vos digo. Mas tudo aquilo que Ele pede para nós fazermos, é para o bem dEle ou nosso? É nosso. E como a gente se engana com isso, né? Porque a gente põe empecilho na obediência, a gente põe limitação naquilo que Deus pede, a gente põe bloqueios naquilo que Deus fala, a gente diz que não é assim e que não é assado. Mateus capítulo 5, verso 3. E aqui Jesus, ele se coloca num momento muito especial com todos os discípulos que estavam seguindo ele.
E aqui é chamada o Sermão da Montanha. E aqui ele fala sobre aqueles amigos que vão ser bem-aventurados. O que é ser bem-aventurado? Uma pessoa feliz. Uma pessoa que vai bem naquilo que fizer. E ele diz que esses amigos serão bem-aventurados quando eles forem humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Falei um pouco na semana passada sobre ser humilde, e ser humilde é uma pessoa que ela tem um coração ensinável. Ser humilde é alguém que ela tem os seus ouvidos abertos para ouvir, para aprender. Ele não se bloqueia, ele não fica irritado, porque o que o amigo faz? Lembra que a gente falou ali? Que o amigo fala aquilo que ele vê. E Jesus fala para cada um de nós aquilo que ele está vendo em nós. Cabe a nós ser humilde para ouvir e reconhecer como nós estamos. O irmão Tiago, na palavra, diz que a palavra de Deus, ela é como um espelho, que é colocada diante de cada um de nós. E quando a gente se vê nesse espelho, que é a palavra, a gente contempla a nossa vida. Mas ele diz que tem alguns que, contemplando a sua vida, veem logo, mas também logo se esquece daquilo que viu, daquilo que ouviu, daquilo que Deus está falando. Você é daqueles que se esquecem e rejeitam, ou você é daqueles que são amigos do Senhor, que ouvem com humildade e reconhecem para ajustar a vida? O segundo, no verso 4, ele fala que é amigo do Senhor. Mateus 5,4, ele diz assim, ó: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí uns vão dizer assim: pastor, eu nunca choro. Ou dizer assim: pastor, eu choro todo dia. E ele não está falando aqui, amados, de um simples chorar, mas está falando daqueles que choram por coisas eternas, por aqueles que não conseguem suportar a injustiça, por aqueles que choram por amor àquilo que é verdadeiro, pelas necessidades dos outros. Ele fala aqui de pessoas que choram não porque sentem dor, não porque se sentem excluídas, não, mas elas choram em busca da verdade, em busca da justiça, em busca daquilo que é certo. Essas pessoas se derramam na presença do Senhor. Essas pessoas, elas se humilham diante de Deus, com seus joelhos dobrados, chorando, até mesmo para negar a sua vontade. Teve um tempo da minha vida, logo no início da minha conversão, quando fortemente Deus falava em alguns momentos comigo, e a palavra vinha como espelho, e eu olhava para dentro de mim e eu via assim, como eu sou nojento. E eu olhava para mim e eu via assim, como eu não presto. E eu olhava para mim e dizia assim, como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Eu ficava com nojo de mim mesmo. E aí o que eu fazia? Eu pegava e eu dobrava o meu joelho. Eu chorava diante de Deus. Eu pedia misericórdia a Deus, porque eu não queria mais ser daquele jeito. Eu não queria ser mais uma pessoa errada como eu era, com pensamentos, com atitudes, com falas, com comportamentos que Deus não se agradava. Eu chorava. Muitas vezes eu ia para casa, naquele tempo eu morava sozinho, tinha minha casinha já, meu apartamento, enfim, e eu fazia um jejum. Eu ia para casa ao meio-dia, não almoçava, e ficava lá eu e Deus, e eu chorando, eu de joelho, e eu clamando a Deus por misericórdia, para que eu pudesse mudar o meu jeito de ser. As suas lágrimas têm que descer dos seus olhos, primeiro,
para você realmente se manter como um amigo do Senhor, negando a sua carne, negando a sua vontade, porque é dessa maneira que o Senhor Jesus Ele quer que a gente seja, um amigo verdadeiro, um amigo sincero. Porque, pergunto para você, se você já viveu essa experiência ou não, você já falou talvez várias vezes para o seu amigo coisas que ele faz e que não são legais. Alguém já fez isso? Já? E quando ele não muda isso, como você se sente? Chateado, né? Parece que ele não está dando valor para a amizade. Parece que ele não está dando valor para você. E você está ali sempre do lado dele. A mesma coisa é o Senhor conosco. Deus fala, Deus repete, Deus fala, Deus repete. E sabe qual que é o lado bom de Deus e não o nosso? É que Deus é longânimo e misericórdia. E a gente se irrita fácil e às vezes corta a relação, né? É o que a gente às vezes faz. Mas que bom que Deus é melhor que nós. O verso 5 agora, ele vai falar de alguém também que é muito feliz e é amigo de Jesus, que são os mansos. Tem manso aqui hoje ou não? Ai, 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 ai. Tem manso aqui ou não tem, irmãos? Tem, amém? Se não é, já profetiza, amém ou você? Porque os mansos herdarão a terra. Gente, quão bom é ser uma pessoa mansa. Eu não me considero. Mas eu sou muito trabalhado nessa área. Não sei você. Mas eu entendo que eu preciso ser manso. É fácil? Não. Porque nessa terra tem muita coisa que promove a irritabilidade. É ou não é? Ainda mais se você for uma pessoa com um perfil analista. Que Deus o livre algo sair errado, né, ou do seu jeito. Né? Deus falando naquele canto lá. Está falando aqui também, não? Amém? Se sai do seu escopo, se sai do seu jeito, Jesus da glória, né? Mansidão é algo precioso e que também vem da parte do... Quem tem o Espírito de Deus aqui? Então diga assim, então eu posso ser manso, porque eu tenho o Espírito de Deus sobre a minha vida. Amém. Então, querido, seja manso. Seja manso. Quando você ouvir algo assim, ó, faz assim, ó, cara de paisagem. Faz cara de paisagem, né? Respira, reflete. Porque às vezes o problema da questão da falta de mansidão é falta de comunicação. Se a pessoa já tem em si o perfil, né, de ser um pouco mais delicado, e aí alguma coisa sai do escopo, e aí não é conversado, daí sim, né? Se deixar, o vulcão entra em erupção. Amém? Então, amigo do Senhor, amigos de Deus, buscam serem pessoas mansas. Amém? Desenvolva isso na sua vida. Outra coisa bem interessante que fala agora no próximo verso 6. Os amigos do Senhor também, que são felizes, são os que têm fome e sede de justiça. E esses serão fartos. Não é juízo, é justiça. Juízo é o quê? Condenar. Justiça é ajuste. Justiça é a coisa como deve ser. Tem fome e sede de fazer as coisas bem ajustadas.
E o primeiro ajuste, ou o primeiro a ser ajustado, tem que ser quem? Diga, eu. Eu. Porque às vezes a gente quer que o outro se ajuste, mas não olha para si. Tem um texto que diz assim, né? Antes de você olhar o cisco no olho do outro, dá uma olhadinha no que está no teu? A trave. Paulo, em uma determinada passagem, ele diz assim, ó, que o que a gente vê nos outros e julga é o que a gente faz e terrível a gente reconhecer isso. Porque o que a gente está condenando nele é porque a gente é igual. E aí, como eu me irrito com o que o outro faz, é porque eu me irrito comigo mesmo. Eu sou igual. Quer ver? Se você vê uma pessoa temperamental e te irrita, você é temperamental. Se você vê uma pessoa que fala demais, você também fala assim. Nossa, não deixa eu falar. Sim, porque é competição daí, né? É fato, gente. É fato. É que a gente tem um ponto cego. Cego. E a gente não deixa ninguém falar dos nossos. A gente quer falar dos... Então, é bom ter fome e sede de justiça. Porque a gente quer botar as coisas, organizar as coisas, melhorar as coisas. A gente quer pôr ordem, porque o reino de Deus é um reino de ordem, organização, de bem. Qual que é a outra bem-aventurança ali? Bem-aventurados, felizes, aqueles que são misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Quem aqui gosta da misericórdia de Deus? E você é misericordioso com os outros também? Quer ver que eu vou dar um exemplo agora? E que a gente às vezes, nesse quesito, a gente roda no quesito misericórdia? Posso falar? Você está com o coração abertinho aí? Sim. Amém? Então tá bom. Todos aqui amam a misericórdia de Deus, sim ou não? Então se eu peco, você também quer o perdão de Deus, sim ou não? Sim. E quando alguém peca contra você? Quando alguém faz algo contra você? Deus tem a de nós. Se eu quero a misericórdia, eu primeiro tenho que ser o quê? Misericordioso. Se eu quero perdão, eu também tenho que primeiro o quê? Perdoar. Tá vendo como a gente roda às vezes em coisas bem simples que está na ponta da língua e a gente quer ser feliz e não é porque não pratica aquilo que a gente sabe? Deixa eu ver aqui. Tiago 2, capítulo 12 e 13, olha o que diz ali. Ó. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Eu acho que eu anotei o... não, tá certo. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Olha isso. Então, dentro desse versículo, pastor, pode parar de falar, porque eu já entendi tudo. Amém? Se você quer a misericórdia de Deus, que é o lugar onde nós encontramos paz, alívio, graça, que é o lugar na misericórdia de Deus, nós também precisamos primeiro exercer a misericórdia. Não tem algo que alguém tenha feito para você tão ruim que você já não tenha feito para o Senhor. É que a gente
que conhece Deus e já viveu muitas coisas com Deus, esquece do lugarzinho que o Senhor nos tirou. A gente às vezes esquece do lamaçal de pecado que Deus nos resgatou. A gente esquece das coisas malvadas que a gente fez um dia. E a gente agradece as misericórdias. Mas quando alguém me faz alguma coisa, aí eu quero juízo. Não. Porque se nós quisermos juízo para os outros, nós vamos ter para nós o quê? Juízo. Porque aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro a eles. Amém, queridos? Deus é bom, né? É muito bom. E agora volta para nós lá, Mateus, na próxima bem-aventurança, por favor. Próximo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem são esses, queridos? Aqueles aos quais se limpam no sangue do Cordeiro. Aqueles os quais não têm mais, porque se limparam no sangue de Jesus, uma má intenção no coração. Aqueles os quais limpam os seus lábios de falarem dolosamente contra o irmão. Por quê? O coração agora está limpo. A Bíblia diz que a língua fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de peçonha, a sua língua vai jorrar veneno. Vai matar outras pessoas. Com sentimentos, com emoções, com opressão, com condenação, com juízo. Como está o nosso coração? Está limpo? E se não estiver, querido, o sangue de Jesus, ele é suficiente para limpar o teu coração de qualquer resquício de maldade que ainda possa existir. Mas isso é decisão, é querer. Lembra que eu falei para você? Eu ia para minha casa porque o meu coração não era limpo. E eu lá dobrava o meu joelho, eu clamava a Deus porque eu não queria ser mais uma pessoa suja. Eu não queria. Você não vai mudar se você não quiser mudar. E ninguém muda ninguém, a não ser você mesmo. Com a graça de Deus, a força do Senhor, a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, você vence todo o mal que está sobre a sua vida. Amém? Você quer isso? Então fique de pé agora, por favor.